Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. No episódio de hoje vamos bater um papo sobre psicologia cognitiva. E eu convidei um cara que é fera neste assunto. Ele é mentor no Google Startups e líder do time de UX na Volkswagen Brasil. Fala aí, Richard. E aí, como é que tá, Luan? Tudo bem? Tudo beleza? Muita honra estar aqui com você hoje, cara. Valeu. Valeu, obrigado por ter aceitado aí o convite para gravar um episódio do Papo de UX. Fala aí um pouco sobre sua carreira, como que você iniciou como designer, como que você foi para lá na Volkswagen Brasil, que é muito interessante isso daí, né? Trabalhar com um produto físico, né? Como UX, que a maioria do pessoal aqui no Brasil trabalha com um produto digital, né? E você aí está trabalhando com um produto físico. Como que você começou sua carreira? Como que você foi para lá, né? Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Show, claro. Eu comecei trabalhando na internet, acho que como muita gente no mercado na minha época. Eu tenho 37 hoje, comecei mais ou menos com uns 16, 17. Tinha um site de balada com amigos, ao mesmo tempo tinha um e-commerce de internet que eu usava para ajudar em casa. E aí eu acho que começou a ir em algum lugar onde eu não sei direito. Mas quando eu realmente me dei conta, foram muitos anos depois, quando eu entrei numa startup de tecnologia, por conta de um anúncio no Craigslist. Eles diziam, procura-se alguém que conhece de HTML e para trabalhar numa startup. Eu não sabia o que era startup, mas eu conhecia de HTML e eu falava português e espanhol. Então eu falei assim, vamos lá. Isso, eu morava na Argentina na época. E beleza. Só que quando eu entrei lá, os caras eram muito feras. Eles eram tudo ex-Googler e tal. E eu aprendi absurdos com eles. E meu trabalho era uma mistura de colocar o conteúdo no site deles e fazer testes com os elementos gráficos que tinham no site para aumentar a taxa de conversão. Então, era design já, mas a gente não chamava de design. E aí, cada vez eu fui me envolvendo mais no design, porque era o que eu gostava ali. E depois, no final, eu fiz o logo deles. No final, eu acabei mudando um monte de coisa do site. Mas eram coisas que eu estava só lendo na internet que era melhor, que a gente fazia teste e via que realmente dava resultado. Era uma coisa total na tentativa e erro. Aí depois acabei abrindo minha própria startup, fali. Foi a melhor experiência da minha vida e a pior, porque quando você é dono do produto e ainda mais o designer, você acaba aprendendo que nem tudo é só a tela, nem tudo é só o que você acha bonito, que você tem orgulho, né? Mas é o que realmente dá resultado e o que as pessoas estão achando daquilo. Aí eu fui caminhando, passei em uma série de agências, sou muito grato, inclusive, de ter passado na sexta maior agência de publicidade do Brasil, a VML. Aí passei também em algumas grandes empresas, passei pela IBM, onde atendi, infinitas empresas, Shell, Petrobras, botando a própria Apple lá fora. E aí passei por algumas outras empresas e em um determinado momento recebi uma proposta da Volks. Era para trabalhar já num projeto automotivo, né, de digital, mas dentro do automotivo. Na época nem se falava eu lembro que a minha entrevista foi a coisa mais misteriosa do mundo, porque eles queriam falar, mas não podiam falar, tem todo aquele negócio. E aí o primeiro projeto que eu comecei a trabalhar saiu agora, depois de quase 2 anos aí para a rua, que é o Volkswagen Play, que está presente hoje no Volkswagen Nivus, o carro. Eles fizeram uma entrevista falando com você, que você tinha que fazer um produto, mas falar que produto que você ia ter que mexer, para você falar se era capaz de fazer ou não, deve ter sido muito hilário essa entrevista, né? Cara, era muito. Eles falavam, mas não falavam nada, assim, eu via que eles ficavam dando voltas, assim, para dizer o que era, e aí uma das pessoas, durante a entrevista, me perguntou, mas você gosta de carro tanto assim, por que você nunca tentou nada no mercado automotivo? E aí eu respondi muito de coração, e falei, eu nem sabia que vocês mexiam com isso. E é verdade, porque, eu nunca tinha visto nada de UX no Brasil, dentro da indústria automotiva na época, e só lá fora mesmo, né? A gente sabe que a Tesla super investe nisso lá fora, mas no Brasil eu nem imaginava que existia essa realidade aí. E, de fato, não existia. Eu fui o primeiro na Volkswagen Brasil a trabalhar com isso. Legal. E depois, só que a gente foi construindo um time,
foi construindo todo um grupo de pessoas. O nosso time é muito grande e Pô, eu isso é tenho uma boa experiência, né, cara? Nossa, sensacional. Que da Eu hora. tenho o maior orgulho de trabalhar num produto que é 100% brasileiro, né, cara? É um carro que foi desenhado no Brasil, com um software que foi desenhado no Brasil, cara, e tem pessoas fantásticas lá dentro. Que legal, cara. Parabéns, muito bom, muito legal isso aí. E por causa disso que você começou a se envolver mais com essa questão da psicologia cognitiva, assim, o que é a psicologia cognitiva para o pessoal que está ouvindo a gente poder entender melhor? Como que funciona isso? Legal. Então, Luan, na verdade, eu comecei a pesquisar lá atrás, lá na época da startup, acho que mais ainda, na época do e-commerce, porque eu sabia que design, no final do dia, é igual a dinheiro também. Não é só uma experiência boa, não é só o usuário ser melhor servido, é também o melhor resultado para a empresa. Tem esse lado, sim, a gente tem que saber vender isso, a gente tem que saber expor isso. Porque no final tudo é negócio, né? No final tudo é Sim, business, com né? certeza. É o que envolve tudo, né? E na época que eu comecei a estudar isso, eles davam muito o nome de CRO, Conversion Rate Optimization. Tudo era melhorar a conversão, tudo era isso para eles. E aí depois é que foi crescendo a visão, eu vi que não era só conversão que dava lucro, não era só nessa fase. E aí tinham vários truques, várias artimanhas que cada um falava de uma maneira. E aí eu vi que isso estava relacionado com psicologia. Entendi aí o primeiro princípio de carga cognitiva, né, o quanto que a gente, entre aspas, processa de informação ao mesmo tempo, quanto que a gente tem de atenção, quanto que a gente consegue de captar de informações e de barreiras, inclusive, dessas informações todas que a gente tem que processar, e como isso fazia diferença num layout no final, como isso fazia diferença num produto. Então, foi aí que me despertou a fagulha, mas são nos últimos 3 anos aí que eu comecei a ler muito mais sobre o assunto, na perspectiva de economistas que, inclusive, ganharam um prêmio Nobel aí dentro de economia comportamental, para entender essa coisa não só da carga cognitiva, das barreiras cognitivas, mas dos vieses cognitivos, que são essas regras que o cérebro tem e que nos ajudam a tomar decisão mais rápido, mas também são uma certa armadilha para nós aí, que podemos ser muito influenciados. E essa questão da armadilha, você vê que muita empresa acaba usando isso como algo ruim, né? Para poder, de certa forma, né, vender mais, mas não de uma forma clara para quem está comprando aquele produto ou aquele serviço, né? E eu vejo que você, às vezes, nas redes sociais, acaba sempre batendo em cima. Cuidado com o que você vai usar com relação à psicologia, porque é algo muito sério que acaba atingindo o ser humano, né? Eu vou ser sincero, Luan, eu fiquei relutante em colocar isso publicamente por bastante tempo, porque ser ético é difícil quando você tem uma arma tão poderosa na mão para algumas pessoas. É uma arma realmente, uma série de fatores que conseguem mudar os resultados de um negócio e algumas pessoas não percebem que elas estão perdendo a ética no negócio. É lógico, tem aí os dark patterns, que todo mundo, hoje dentro do design, todo mundo reconhece o que mas tem uma linha cinza no meio, que às vezes as pessoas não percebem que elas estão chegando muito perto dela. Então, uma coisa é você falar para o usuário, olha, vai entrar na nossa promoção ou não? Você é bobo e não quer tentar. Isso está óbvio que é antiético, mas quando você começa a trabalhar o texto, o copy disso aí, começa a chegar em umas linhas cinzentas que não está ofendendo o usuário, mas também não é legal, sabe? E aí começa a separar, começa a juntar as coisas tanto que é difícil realmente dizer o que é o que. Então eu tenho uma grande preocupação com a parte ética de como usar tudo isso aí. E eu ia falar exatamente isso, tem coisas que é difícil você separar, né? Até que é igual o lance do que a galera zoa, né? Até onde vai o limite do humor, né? Eu acho que é meio que até onde vai o limite de usar isso, né? Igual você falou, você é bobo, não vai comprar? Isso, tipo assim, tá na cara escancarado que é muito antiético. Mas tem coisas que são tão sutis que a gente não percebe e até que ponto também aquilo é errado, né? É difícil também ler. Será que também o designer que projetou aquilo, ele estava fazendo com a intenção maldosa ou ele fez porque o tanto de conhecimento que ele tinha, ele achou que aquilo não era do mal para poder colocar aquilo e conseguir vender mais, entendeu? Até que ponto isso
a gente pode também identificar como algo ruim ou não, né? Eu acho que isso é muito complicado, e como não tem, eu acho que não tem um órgão que regula tudo isso ainda, né? Então, alguns dos prêmios Nobel que falam sobre isso, não tem 10 anos a premiação. Então, acho que é bem tranquilo falar que tudo isso é muito novo, até o ponto que alguém, num estudo, falou, saiu um livro, e aí depois começou a pensar nos desdobramentos disso dentro do design em produto. Algumas coisas as pessoas simplesmente copiam, sem saber o que é também. Então, um grande exemplo é o efeito de priming, por exemplo. Quando você está mostrando um determinado elemento e depois lá no final, de tanto você dar alusão àquilo, de tanto você mostrar que você está indo daquela direção, você faz as pessoas já pensarem nisso. Vou só citar um estudo famoso, que era de um supermercado que colocava música italiana e percebeu que os vinhos italianos vendiam mais. Colocou música alemã, os vinhos alemães vendiam mais. No final, o vinho alemão nunca vendeu tanto quanto o vinho italiano e o vinho francês, porque de fato eram, na percepção de algumas pessoas, talvez não seja tanto um bom produto, mas alterou a venda, sim, na semana que tocou aquela música. Então, ambientação, não parece nada demais, é uma coisa tranquila, mas é fácil perder a mão quando você percebe que isso funciona e talvez as pessoas queiram usar tudo ao mesmo tempo. Sim, sim, com certeza. E como que você vê para o UX-designer, qual a importância dele estudar sobre isso? Qual a importância dele ir atrás desse conhecimento, de saber como que funciona, para aplicar para algo positivo, né? Não para algo negativo, mas para aplicar para vender, aumentar as vendas ali do serviço, do produto, mas de forma que deixa claro para o usuário o que ele está fazendo, o que ele vai ganhar com aquilo ou não, benefício e tal. Quando a gente começa a parar para estudar design desde a base, a gente começa a olhar em coisas do tipo Gestalt. E ali já é psicologia, então eu acho que é impossível separar totalmente. Faz parte do design que a gente trabalha, pensar e estudar psicologia, ponto. Indo mais além e trabalhando em cima de vieses cognitivos, eu acho que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que usam sem saber o que é, igual eu falei do caso do priming, que tem desdobramento no digital e você não percebe, ou em exemplos mais tranquilos, assim, por exemplo, todo mundo usa ancoragem dentro de uma página de venda de produto. Coloca lá aquelas caixinhas, a do meio sempre tem o preço destacado, a última da ponta do lado direito sempre tem o maior preço e a primeira sempre tem o menor preço. Então, eu estou fazendo uma ancoragem com o preço mais caro para que o primeiro e o segundo pareçam baratos. Todo mundo faz isso. O McDonald's faz muito com o negócio da batata, né? Você quer R$1 o dobro da batata e tal, né? Exato. E aí eu te pergunto, as pessoas estão fazendo isso porque elas estão copiando ou porque elas sabem o que elas estão fazendo? É verdade, né? Então, acho que tem muita gente que está fazendo porque entrou no Dribbble, entrou no Behance, colocou lá página de preço, página de comparação de preço, página de assinatura ou qualquer variável do gênero, e aí achou aquele layout e falou, nossa, legal, bonito, vou fazer. E aí ela fez sem saber o que ela estava fazendo, sem saber que princípio que ela estava aplicando ali, de forma muito natural. Aí escolhe um valor lá interessante, o que mais vende esse valor, vamos destacar isso daqui, tipo. Exato. Vai na aleatoriedade, né? Vai. Eu vejo isso muito acontecer. E não só em pessoal mais júnior, não. Eu vejo até gente mais sênior que conhece muito de pesquisa, conhece muito de design no geral, mas nunca parou para estudar vieses cognitivos, porque não é trivial falar disso. Não é algo comum, não é algo que tem uma série de blogs falando, uma série de sites, série de podcasts. Não, o cara fala daquilo uma vez e quase sempre eles batem nas mesmas teclas. É validação social, com recomendação, é efeito de ancoragem na página de produto, igual eu falei aqui, priming já é uma coisa que quase ninguém fala. Então, assim, existem mais de 180 viés cognitivos conhecidos aí. Tem até, inclusive, uma página na Wiki em inglês que tem abertamente todos eles dentro das 4 áreas conhecidas, mas, cara, mesmo estando numa Wiki super aberto, com vários estudos, com vários tudo, não é um tema comum. Eu mesmo não sabia dessa wiki aí, interessante para ir atrás aí, dar uma estudada, né? Porque como você falou, é importante saber, ainda mais com relação ao X, né? Tipo assim, a gente tem que saber exatamente por que tá colocando as coisas ali, não colocar, igual você falou, ir lá, ver um negócio legal, coloca aleatório, achou bonito e tá com pau e vai para frente, né? Até porque eu acredito também que isso
acontece porque muitas empresas, eu observo, ainda não estão maduras o suficiente para entender a importância dessas coisas, né? E, ao mesmo tempo, também a gente, como designer, muitos designers não correm atrás para entender sobre essas coisas, sobre esses assuntos, e mostrar para a empresa a importância também, né? Então, tem os dois lados. Algumas empresas não estão maduras o suficiente para entender, né? Para começar a aplicar isso de forma correta, e os designers também não correm atrás para mostrar o valor, né? Eu acho que tem os dois pontos aí que eu enxergo. Como você vê isso? E tem mais um ainda, Luan. Eu diria que, se eu falar que eu conheço os 188 lá, que tem pelo menos no Codex, de cor, eu estou mentindo para você. Eu devo, sei lá, conhecer uns 30, 40, se parar para listar, mas não é uma coisa tão trivial mesmo para mim, que estou estudando isso aí há algum tempo. Principalmente, sei lá, vou pegar e vou fazer um checklist de como usar isso aí para o design, ou talvez vou criar uma ferramenta igual o pessoal da empresa que eu fiz um curso lá, a Cogload, criou uma série de cards sobre isso. Então, também é um tema pouco acessível, né? O curso que eu fiz tinha um valor exorbitante lá na época, eu acho que se fosse agora não teria pago o valor que eu paguei, porque realmente é um investimento gigantesco para você ter esse conhecimento aí, não é todo mundo, não é qualquer lugar aí que tem falando sobre isso. E por onde começar, exatamente puxando o que você falou que não é fácil achar esse tipo de material para estudo, por onde que a gente pode começar? Um designer pode estar indo atrás para começar, entendeu? Vendo essas wikis que você falou, ou indo atrás desses cursos fora do país, ou tem material brasileiro aqui, tipo assim, você já dá para seguir você lá no Instagram, porque você posta bastante conteúdo legal sobre isso, então já fica a dica aí para a galera que ainda não te segue lá no Instagram. Mas, além disso, onde a gente pode buscar essa informação? Eu preciso vou ter que estudar psicologia, exatamente, ser um psicólogo para poder trabalhar como UX designer voltado mais para essas questões cognitivas, ou não? Então, os caras que eu mais leio sobre isso hoje são economistas, não são nem psicólogos. Então, o Daniel Kahneman, do Pensar Rápido e Devagar, que é um livro que eu falo super, que eu acho que é um dos primeiros livros que qualquer pessoa poderia ler quando fala sobre o assunto, ele também tem outros livros falando sobre isso de outros ângulos, com outros estudos. Um outro autor muito bom é o Dan Ariely, que ele tem lá as Janelas do Desejo, fala muito sobre isso, e tem uma série de bons autores, por exemplo, Richard Thaler, que também foi laureado, não sei como é que é o termo correto, do Nobel, e ele tem um livro chamado O Pequeno Empurrão, que é muito bom também. Então, esses são 3 ótimos autores por onde você pode tranquilamente começar a entender a base lógica disso. E também tem o Robert Cialdini, que ele tem 3 bons livros sobre o assunto. Um deles, se não me engano, chama Persuasão e Influência, tem em português com esse nome. Mas, se você parar para pensar, o próprio livro do Don Norman, o Design das Coisas do Dia a Dia, né, The Design of Everyday Things, ele fala bastante sobre isso de uma forma muito leve, quando ele está comentando sobre como que as outras pessoas influenciam as nossas decisões e coisas do gênero. Sim, bacana. E tem, além desses livros, tem algum curso aqui no Brasil, algum curso igual, por exemplo, tem esses cursos livres de UX e tal, tem algum curso voltado para isso? Ou você mesmo está preparando algum curso aí para a gente e tal? Não estou preparando nenhum curso desse gênero, e eu não achei ainda ninguém que fala sobre isso atualmente no Brasil. O Edu me falou que tinha um professor que tinha uma aula sobre isso na Merco, e na época era até pouco procurado, apesar de ser um putz tema interessante aí, era pouco procurado. Eu não lembro o nome do professor, mas não é uma aula vigente agora, até onde eu sei. Então, não conheço ninguém que esteja no Brasil falando ativamente do tema. Inclusive, a pessoa que mais me deu insights sobre isso, e que tem uma lista dele de livros gigantesca que eu estou para traduzir há tempos, é o Carlos, que ele é um designer argentino. Eu acho que ele trabalha no Decolar, Despegar, não tenho certeza. E, cara, ele fez lá uma série de links de Behavioral Economics, e que tem alguns vídeos, alguns documentários, uma série de vídeos e tudo mais. Que legal. E porque, tipo assim, na minha visão, eu acho que esse assunto é um assunto que, como a gente comentou, né, todo designer tem que entender, né? Porque faz toda a diferença na hora de criar um produto. Eu acredito que no
nesse produto que você ajudou a desenvolver aí da Volkswagen, esse carro novo, com certeza deve ter muito disso lá, né? Com certeza, né? Apesar de não poder estar comentando, né? Mas eu acredito. Eu vou usar o viés cognitivo da curiosidade. Será? Será? Vai ter que ir até a concessionária para ver. Vai ter que ir lá ver e comprar um e experimentar, né? Para poder falar, ó, não, realmente é muito bom. Nossa, é um ótimo carro, cara. Ó, pode ir, compra e depois faz o review. Legal. Agora, indo um pouco para o lado digital, né? Porque tem o lance que nem você comentou, da sobrecarga cognitiva e tal. Alguns formulários a gente vê que é possível diminuir isso, né? Porque eu vejo muita sobrecarga assim, cognitiva em formulários, que é onde eu mais observo, assim, pelo menos no mundo digital, né? Em sites, sistemas. Como que a gente pode usar alguma estratégia para poder não fazer essa sobrecarga naqueles formulários que são de cadastros grandes, sabe? Por exemplo, igual tem cadastro para você comprar ação na bolsa, aí você tem que fazer aquele switchability, né? Que é para você ver qual que é o teu perfil de investimento, e aí é um formulário muito grande, maçante, ele fica cansativo de você preencher ele, mas que meio que é obrigatório ter aquelas informações lá. Que estratégia a gente pode adotar para melhorar e diminuir essa sobrecarga para o usuário quando ele for preencher esse tipo de informação, né? Até mesmo como uma dica para os designers aí que estão ouvindo a gente, para poder aplicar. E até mesmo para mim, que às vezes eu tenho uns desafios desses para fazer em alguns produtos digitais, e eu fico, o que eu faço agora? Eu vou conversar com quem está envolvido no projeto e fala, não tem como tirar, porque é um campo obrigatório, a gente tem que manter, e aí fica aquele formulário grande, a gente tenta quebrar tal, mas mesmo assim fica cansativo. Olha, eu sou fã de carteirinha de um cara chamado Luke W. O W, na verdade, é um sobrenome que eu não sei falar até hoje. Espero que, se tiver algum polonês aí para me ajudar como que fala, eu acho que é Roblowski, eu não sei como pronunciar esse negócio direito, mas o Luke, ele é diretor de produto no Google hoje, diretor de design de produto no Google hoje, e ele tem um livro chamado Webform Design, Filling the Blanks. É um livro bem pequenininho, mas muito, muito bom. E o mais legal é que o Luke é um cara obcecado nessa coisa de formulários, principalmente dentro de contexto mobile, e ele fala disso de uma forma muito prática. Ele não enrola muito na teoria. Ele fala, olha, esse aqui é o jeito que normalmente as pessoas fazem, essa aqui é uma outra forma, um outro approach de como fazer isso. E por que isso é menor? Porque gasta menos cliques, porque as pessoas vão ler mais fácil, e porque tem um estudo que a gente rodou dentro do Amazon e provou que isso aqui performou 30% mais, coisas do gênero, sabe? Ele é um cara que tem uma pegada muito papo reto, eu gosto muito da forma como ele fala sobre isso. Então, vale super a pena seguir ele. Esse livro também é sensacional. Tem um outro livro dele que passa muito sobre o tema, chama Mobile First. Os dois livros são bons. E se você puder ler esse material aí, cara, você vai saber muito mais sobre Webforms depois disso. Legal, fica a dica aí pra gente, então, né? Dá uma olhada nesse livro e no conteúdo dele. Ele tem Instagram lá, pra gente colocar depois nos comentários aqui da podcast? Eu acho que ele não posta muito no Instagram, ele é muito ativo no Twitter. Ah, bacana. Não, eu vou colocar aqui no link pro pessoal. Ele é muito ativo no Twitter. E assim, se você jogar o nome dele no Google, no YouTube direto, melhor dizendo, você vai ver uma série de talks que ele já deu. Tem talks dele de 1 hora, de 2 horas, até de 3 horas, que ele fez em palestras internacionais. Eu tive o prazer de ir em 2 talks dele, muito grandes, inclusive, e, cara, ele faz conversa de 1 hora, depois abre mais 1 hora para perguntas e respostas, e o cara é uma máquina. Cada pergunta que você faz para ele abre uma apresentação nova, e baseada daquela pergunta ele vira uma outra apresentação, assim, é sensacional. Que massa. E aí, então é muito interessante, então, ir atrás dos conteúdos dele, né? É Luke W. Luke W. Legal, bacana. Que aí pra gente poder, porque é que nem eu falei, eu vejo esses formulários e é muito cansativo. E querendo ou não, às vezes como que a gente pode, né, tipo, diminuir essa sobrecarga e então indo atrás do conteúdo desse cara aí pra gente dar uma estudada e melhorar os nossos formulários aí, pra não ficar aqueles formulários gigantes e tal, né, que, nossa, é muito cansativo preencher esses formulários, né? Sim, sim. E é mais que isso, né, cara, ter um campo de formulário tão grande é uma falta de talento que o designer teve, não só em fazer,
Porque às vezes você fez alguma coisa que era divina dentro do Photoshop ou dentro do Sketch, ou seja lá qual ferramenta que você usa, mas você não soube negociar isso aí com o time de desenvolvimento, você não soube negociar isso aí com o jurídico, você não soube negociar isso aí com o marketing, ou, enfim, insira o departamento que você quiser, que talvez criou um empecilho técnico ou um campo a mais que precisava, na visão dele, ser preenchido, mas prejudica a experiência do usuário. Tem muito disso. Então, às vezes, para você diminuir um campo, não é só você diminuir lá no documento seu. Você vai ter que conversar com o departamento jurídico por semanas para tirar aquele campo. E aí, vale a pena? É isso que é a briga que você vai precisar comprar em alguns casos. E precisa mesmo. Precisa desafiar. Olha, jurídico, eu entendo o que você está me pedindo, mas se eu conseguir tirar esse campo aqui, a gente vai vender mais. Quanto vai vender mais? Olha, a gente consegue aproximar, consegue fazer um cálculo e esse é o cálculo final aproximado que a gente tem. Sério, tudo isso a gente está perdendo por conta disso? Então, tem a ver com vender também. Não basta fazer o design, mandar pelo e-mail lá o arquivo e esperar, nossa, a minha parte eu fiz, tá tudo bem. Não é bem assim. Antigamente o designer era isso, né? Até hoje ainda tem muito designer assim, né? Mas não compra essa briga dentro da empresa que trabalha de falar, dá pra gente melhorar isso por causa disso e vai gerar mais valor, a gente vai conseguir aumentar a receita. Vamos tentar, bora experimentar isso, ver se vai dar resultado, né? Por isso que durante o podcast eu comentei, né, que tem empresas que ainda não estão maduras o suficiente para entender isso e, ao mesmo tempo, também o designer não está buscando a informação correta para trazer e mostrar para a empresa, né? Eu acho que tem os dois lados da balança, né? Sim, é exatamente isso que eu ia dizer. Hoje eu gasto muito mais tempo nessa parte, brigando aí por coisas que eu acho que vale a pena, do que fazendo uma tela ou alguma coisa do gênero. Eu gasto infinito menos tempo com isso. Então, sim, tem o departamento legal, tem o financeiro, tem o técnico, tem uma série de leis até, em alguns casos, para nós, que vão jogar contra a experiência dentro daquilo que você está desenhando como ideal. E aí você vai ter que fazer... ou brigar, ou tentar encontrar uma solução intermediária, ou fazer uma concessão, enfim, realmente não para só ali no seu documentinho. Design não é, né, nunca foi, mas cada vez menos tendo isso, né, de ser só tela bonita, né, da galera achar que é só tela bonita, que é só um desenho bonito, né, e tá sendo bem mais estratégico, né, bem mais pensado, bem mais refletido, e isso é bacana. Além do livro que você já comentou, esses dois, né, o do Look, o do Rápido e Devagar, esses outros que você comentou, tem algum que você quer indicar aí para a galera, tipo, ler, e por que você indica essa leitura para o pessoal aí a respeito desse assunto? Tem um livro que eu indico para todo mundo, mesmo quem não é designer, que ele é um livro chamado Preço, do William Poundstone. É um mito do valor justo e como tirar proveito disso. Por que eu acho que esse livro é sensacional? Legal. Porque esse livro fala sobre negociação, fala sobre como precificar algum produto do ponto de vista de design, de psicologia mesmo, não só do ponto de vista técnico, e ele dá vários exemplos de forma a mostrar que, cara, você parcelou aqui e a pessoa não viu o preço final, viu o valor da parcela. Então, às vezes, se aumentar o preço do produto, mas tornar isso uma parcela, é muito mais fácil, é muito mais simples das pessoas entender. Ou então, simplesmente a coisa de fazer uma venda depois da venda, enfim, ele trabalha com várias estratégias de preço, assim, que são sensacionais. Você lê o capítulo e você fala, nossa, eu vou ler isso de novo, porque eu tenho que aplicar isso na minha vida, no meu produto, no meu freela, seja lá o que for, vai ser sensacional. Esse é um que explode a cabeça a sua. Legal, bacana. Obrigado aí pela indicação aí pro pessoal. E valeu, Richard, pelo bate-papo. Se a gente continuar aqui, a gente estende por muito mais tempo, tem muito mais assunto a respeito disso aí. Daria pra gente ficar aqui horas e horas trocando ideia, mas para não estender muito esse nosso episódio, mais uma vez aí, muito obrigado por ter aceitado o convite aí de gravar o Papo de UX. E deixa suas redes sociais aí pro pessoal te seguir no Instagram, LinkedIn, vídeo no YouTube, conteúdo no Medium, sei lá, passa suas informações aí pra galera conhecer teu conteúdo aí, que o seu conteúdo é bom pra caramba, cara. Obrigado, Luan, obrigado mesmo. Cara, hoje eu tenho dedicado um pouquinho mais a conteúdo dentro do Instagram, que é Richard RX, tudo junto.
Com o mesmo nome, eu também coloco conteúdo no Medium, muito menos frequente, porque eu gosto de escrever uns artigos um pouco mais longos aí. E de vez em quando eu republico algumas coisas no LinkedIn aí, que são mais trends, mais da atualidade, são conteúdos muito mais fáceis de serem digeridos aí. E, cara, super agradeço você, porque escutava seus episódios lá bastante. Olha o meu relógio falando aqui, tá escutando já a conversa. Tá. E aí eu sempre escutava os episódios e falei, cara, uma hora eu vou falar com esse Luan aí, cara, vai ser bem legal. Pô, valeu, cara. Eu que agradeço aí pela sua disponibilidade aí de estar gravando, né? Tipo, o teu tempo é corrido aí, bastante coisa, o cara tá na correria, sempre dando aula, criando conteúdo, mais o trampo, né? Então eu fico feliz aí de você ter aceitado, cara, o convite. Deixar aí também para a galera, para quem quiser ouvir algum assunto específico aí dentro do universo do UX, é só mandar lá no meu Instagram, @uxluan. E é isso aí, valeu galera, muito obrigado, valeu Richard e até a próxima. Valeu.